Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para os irmãos, se estiver vendo esse vídeo pelo TikTok, que curte o vídeo e me segue aí, porque liberando a função live do TikTok, eu vou começar a fazer live e vocês vão pregar a palavra de Deus junto comigo. Vocês estão me ajudando a espalhar o evangelho, amém? A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Então, irmãos, hoje nós vamos tratar sobre um tema aqui, sobre o tímido, a vergonha, a timidez, né? A gente sabe, meus irmãos, que a palavra de Deus fala sobre tudo, né? Tudo a palavra de Deus tem uma resposta. Eu já ouvi muito em algumas igrejas falando que a pessoa que é tímida ou que tem vergonha vai para o inferno. Mas aonde está a base bíblica disso, né? Será que realmente é verdade isso? Então nós vamos ler hoje, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E a palavra do Senhor diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idolatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Então isso é o que a palavra de Deus diz. Só que tem muitas pessoas que interpretam a palavra de Deus de forma equivocada, de forma errônea. O estudo diz aqui sobre os tímidos e aos incrédulos. Deus menciona 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Os tímidos, os que temem a desaprovação e as ameaças do povo, a ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da sua palavra. Sua segurança e status pessoais em relação aos outros valem mais para eles do que a fidelidade a Cristo. Entre os tais estão os crentes acomodados que desistem da luta espiritual e se deixam vencer. Marcos capítulo 8, versículo 35. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Entre os incrédulos estão incluídos os que já foram crentes em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados como já citados. Ser crente em Cristo é viver praticando tais iniquidades, é abominação para Deus. Há igrejas hoje anunciando que é possível alguém ser, a um só tempo, verdadeiro filho de Deus e também imoral, mentiroso, adúltero, homossexual e homicida. Tais pessoas contradizem as claras palavras de Deus aqui registradas, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Efésios capítulo 5, versículo 5. Então, irmãos, esse tímido se refere a pessoas que temem a desaprovação e as ameaças do povo. Não é tímido de vergonha não, irmão, tá? Tem muita gente que está interpretando a palavra de Deus errada. Porque, pensa comigo, Jesus disse que a gente teria que ser como uma criança para ser salvo. Você acha que uma criança não é tímida? Uma criança não é tímida? Tem criança que é tímida. Tem criança que tem timidez. Então, irmão, essa timidez aqui está falando que tem muito crente que ele não confessa Jesus perante o povo, que ele não confessa que é cristão perante o povo, porque ele teme a desaprovação social. As pessoas, elas se preocupam muito para poder entrar em grupinho social, irmão. Sabe o que é grupinho social? Andar de amizade. Só que se você for socializar com o mundo, você vai pecar, filho. Crente não pode socializar com o mundo. Não existe isso. O crente não pode socializar com o mundo. A pessoa fala assim, ah não, mas tem crente que se acha muita coisa, que é igual o Kiko do Chaves lá, não se mistura com gentalha. Olha aqui, vou te falar uma coisa, a gente não se acha melhor do que ninguém, mas nós temos ordenanças da palavra de Deus que a gente tem que seguir. Ou a gente segue ou a gente não segue. Ou a gente é frio ou a gente é morno. Então, irmãos, nós somos a contramão do mundo. Ah não, Pedro, mas Jesus era conhecido como pecador, como amigo de pecadores e publicanos. Meu amigo, Jesus ele não estava lá para jogar conversa fiada não.
O tempo que ele estava com esses pecadores, com esses publicanos, com essas meretrizes, com essas prostitutas, ele estava anunciando o reino de Deus. Ele estava evangelizando. Ele não estava jogando conversa fora não, tá? Tem muito crente que ele fica nas mesas de botequim, né? Ele fala assim, ah não, mas Cristo era conhecido como amigo de pecador e publicano. Cristo estava pregando o reino de Deus, ele não estava conversando fiada não, amigo. Então é uma coisa, esse tímido são os covardes. A verdade é essa, não tem outra palavra para usar. São os covardes que têm medo de ser desaprovado. Porque eles sabem que as pessoas não gostam de crente. Eles sabem que a sociedade hoje em dia persegue o servo de Deus. Então ele tem medo de confessar que ele é cristão. Para as pessoas com medo da sua desaprovação social. Com medo de ficar sozinho. E com medo de ser perseguido. Então é esse tímido que a palavra de Deus se refere aqui. Bom, então se você chegou até aqui, que a paz do Senhor seja com todos vós.